Boa noite a todos. Este vídeo apresentará as soluções para o exercício de funções da atividade de arquitetura e desempenho de bancos de dados. A atividade é essa aqui e vou começar criando a estrutura de uma base de dados e colocando os dados. Tá? Vou utilizar esse site aqui, selecionar Postgres, aqui, criar a minha estrutura, veio todas as tabelinhas e agora eu vou povoar essas minhas tabelas. Rodar, pronto, povoado. Agora vamos iniciar as atividades. A primeira atividade fala para criar uma função chamada getFuncionário que recebe o código do funcionário e retorna os dados. Ela coloca uma dica que é utilizar um setoff, como retorno, Vou ver aqui. Qual a estrutura para a gente definir uma função? É create or replace function. O nome da função, que nesse caso ela pede para que seja getFuncionário. Os parâmetros que essa função vai receber, a gente pode colocar parâmetros nomeados e não nomeados. Eu prefiro colocar parâmetros nomeados, nesse caso o código funcionário. E o código desse funcionário ele é do tipo inteiro. Agora eu coloco o que essa função vai retornar. Returns setoff, ou seja, eu vou retornar os dados da tabela funcionário. Da tabela funcionário, e agora simplesmente por questões de sintaxe eu coloco esse as cifrão, final aqui no cifrão e defino a linguagem que será utilizada nessa função, language SQL. Por que SQL? Vocês podem ver que essa função ela não vai precisar de nenhuma estrutura de decisão, de repetição, de escolha como switch case, então a gente vai utilizar o SQL, tá? Quando for necessário uma dessas estruturas, a gente vai mudar para PL/PG/SQL. Essa função ela vai retornar um select, Então a gente vai ter que elaborar um select que retorne os dados de um determinado funcionário. Isso é bem simples. Basta colocar select asterisco from funcionário, onde o código daquele funcionário ponto código for igual a esse que eu passei por parâmetro. Eu posso opcionalmente colocar um ponto e vírgula ou não, já que é a última linha. Venho aqui, posso executar. E para eu testar, basta eu select getFuncionário, passar um ID. E aqui mostra todas as informações do funcionário com o identificador 1. Agora vamos passar para a segunda questão. Cria uma função chamada calcINSS que retorne o valor pago de INSS por um funcionário da fazenda. O código deve ser passado com um parâmetro da função. A regra é a seguinte: se, já percebe que tem uma estrutura de decisão. Se o funcionário ganha igual ou menor a 2.000, o INSS é 10% do salário, e se for maior que 2.000, o INSS é de 15%. Vou copiar esse comando para cá. Eu vou utilizar essa mesma estrutura aqui, fazendo algumas modificações, A primeira delas é no nome da função, que é calcINSS. Ele vai receber o código, Então, o código de um determinado funcionário. Ele vai retornar um valor, Pode ser real, pode ser numérico. Eu prefiro definir como numérico, aí já incluo real, inteiro, todos esses tipos aí. Isso aqui eu posso deletar. E eu vou criar uma linguagem do tipo PL/PG SQL.
E aqui dentro eu vou colocar a estrutura básica para o PL PGSQL, que é o Pegin e o Ent. Ótimo. Olha, primeiro eu tenho que fazer um SQL que selecione o salário desse funcionário. Então o que eu faço? Select funcionário.salário. Essa informação vem em tabela funcionário, onde o funcionário for igual a esse meu código aqui que eu passei por parâmetro. Ótimo. Só que eu tenho que utilizar esse salário em outra parte do código. E para isso, eu vou utilizar o conceito de variáveis. Primeiro, eu preciso criar uma variável. Então, eu crio ela nesse bloco chamado declare. Declare o nome da variável, posso colocar salário mesmo, né? E definir que ele é do tipo, sei lá, numérico. Então, o salário, o tipo numérico, ele vai receber esse salário do funcionário. Eu faço isso colocando, ó, coluna daquela determinada tabela, into e o nome na minha variável. Então, eu coloco o salário do funcionário na minha variável salário. Ótimo. Agora eu faço uma condição, né? Se aqui um pouquinho, ó, se o funcionário ganha igual ou menor que 2.000, então o INSS é 10% do salário, né? Se o salário for menor ou igual a 2.000, então né, eu retorno salário vezes 10, 0.10, né, que corresponde a 10%. Todo if ele também tem um end if, tá? Então, no final eu coloco end if. Ó, lembrando, se o salário for menor ou igual a 2.000, então é 10%. Se não, caso contrário, né, else, eu retorno salário vezes 0.15. Posso vir aqui, executar. Tem um pequenininho erro que eu esqueci de colocar os pontos e vírgula. Executou com sucesso e agora eu vou calcular o INSS. Eu vou só ver isso aqui. Ó, do funcionário 1, ela ganha 1.100. Então corresponde, o INSS dela corresponde a 10%, né? 10% de 1.100, na teoria, para retornar 100, né? 110, na verdade. Select calc INSS to 1. A gente espera que retorne 110. Opa, deu um pequeno erro. Acho que tem que executar aqui. Um pequeno erro aqui na função, funcionário.código, na verdade. Posso ver aqui, executa de novo.
aqui vai retornar o que era esperado, aqueles 110, né? Vamos agora para a terceira questão. Criar uma função chamada total salário que retorne o valor total pago de salários aos funcionários que ocupam uma dada função passada por parâmetro. Lembre que na tabela funcionário temos as seguintes funções: vaqueiro, cowboy e capataz. Ótimo. Pode perceber que aqui não existe novamente uma estrutura de decisão, nem de repetição, nem nada similar. Então a gente vai utilizar a linguagem SQL mesmo, né? E não PL/PG/SQL. Vir aqui, copiar essa estrutura básica, modificar o nome da função, uma função que vai ser passada por parâmetro, né? Então eu vou colocar aqui função funcionário, ela é do tipo varchar, e ela vai retornar um numérico, né? E agora eu tenho que vou selecionar o salário de todos os funcionários que trabalham nessa determinada função. Então o que eu faço? Primeiro seleciono o funcionário ponto salário. O salário do funcionário ele vai estar na tabela do funcionário, né? Só que a função desse funcionário ela não está na tabela funcionário, então eu preciso utilizar um inner join, né? Então faço um inner join com a tabela chamada função e eu utilizo a mesma estratégia: chave estrangeira de funcionário ponto código função, já que é a chave estrangeira compara com a chave primária de função. E depois eu faço uma comparação, né, para verificar se o função.nome função ele é igual a isso aqui. Pode perceber que a gente selecionou vários registros contendo o salário daqueles funcionários. Né? Então, se eu selecionar, vou executar isso aqui, aqui fora. O que eu vou obter, porque na verdade não existe aqui, vou colocar vaqueiro, né? Vaqueiro. Acho que na verdade é minúsculo. Pronto. A gente vai pegar o salário de todos os vaqueiros. Então, 110, 2.900 e 1.400. Só que o que a gente quer, na verdade, não é o salário individualmente deles, e sim o somatório. Então, eu vou utilizar a função sum, né, que vai somar cada um desses registros. E vai me retornar 1.100 mais 1.100, vai ser 2.200, mais isso aqui vai ser 5.200, 6.600, né? Eu acredito. 6.500, na verdade. Pronto. Então, essa função aqui, basta modificar ela para colocar o soma. Posso executar. Acabei escrevendo errado bem aqui. Funcionário. Podemos fazer o teste. Select total salário com vaqueiro, né? Ó, 6.500. Utiliza assim. Vai me retornar nulo, por causa que não existe uma função chamada vaqueiro, porque eu estou utilizando igual.
Existem várias formas de comparar strings em Postgres. A gente pode utilizar o igual, que é a mesma coisa que o like, só que o like é uma versão mais otimizada. E existe também um iLike. A diferença entre o like e o iLike é que o iLike ele é insensitivo. Então, modificações como essa, como colocar um V maiúsculo ou minúsculo, não fazem diferença para o iLike. Então, posso colocar V maiúsculo, modificar a função, colocar V maiúsculo e aí continuar me retornando 6.500. Posso colocar um O maiúsculo aqui, um U maiúsculo aqui, e se mantém retornando o mesmo valor, 6.500. Tá? Vamos agora para a outra função, que é criar uma função chamada getQuantidade de funcionários, que retorna a quantidade de funcionários que trabalham em uma determinada fazenda, cujo nome é passado por parâmetro. Então, vou pegar essa estrutura aqui, novamente, fazer só modificações, como o nome da função, retornar a quantidade de funcionários, pode ser numérico mesmo, que trabalha em uma determinada fazenda. Vou colocar aqui o nome de fazenda. Tudo bem. Agora, para eu saber quais funcionários trabalham em uma determinada fazenda, eu vou utilizar a tabela funcionário fazenda. Tá? Então eu vou utilizar essa tabela, que é o resultado de uma relação N para N, que é o resultado entre a relação entre o funcionário e fazenda. Tá? Então toda a relação entre essas duas tabelas é registrada aqui. Então, por exemplo, o funcionário 1 trabalha na fazenda 2. Então aqui vai haver o registro 1, 2. Né? O funcionário 2 trabalha na fazenda 1. Então aqui vai ter um registro 2, 1. Né? Então, eu vou primeiro fazer um select nessa minha tabela, funcionário fazenda. Vou selecionar todos mesmo. From funcionário fazenda. E depois eu vou fazer um inner join para poder descobrir em qual fazenda e aquele funcionário trabalha. Né? Então, vou colocar um inner join. Fazenda on funcionário fazenda ponto código fazenda for igual a fazenda ponto código. Depois eu posso fazer uma junção com o funcionário, né? Então aqui funcionário funcionário fazenda agora é código funcionário e aqui é funcionário ponto código. Agora eu quero saber quantos registros isso aqui me retorna, né? Porque, ele vai pegar os dados de funcionário fazenda, vai juntar, vai mesclar com os dados de fazenda, né? E depois vai mesclar com os dados de funcionário. Né? Tudo isso daí em um registro só. Então, em um único registro vai ter o nome da fazenda, por exemplo, Fazenda Bonita. Vai ter o funcionário que trabalha nessa fazenda, vai ter o salário desse funcionário, vai ter a localidade dessa fazenda, além de outras informações que estão contidas nessas três tabelas. Só que eu não quero as informações em si, eu quero saber quantos registros tem nessa minha tabela, né? Quantos funcionários tem. Então eu utilizo o count asterisco. Assim eu faço uma contagem de quantos registros eu tenho. Mas é de todos os registros? Não, né? É somente das fazendas cujo nome é passado por parâmetro. Então, eu faço um where fazenda ponto nome for igual a esse nome fazenda aí. Posso colocar um ponto vírgula ou não? Opcionalmente. Posso rodar. Agora eu tenho que ver quais as fazendas que eu tenho, né? Eu vou utilizar essa fazenda Bela Vista do Campo. E agora eu vou chamar a função getQuantidade de funcionários para fazenda Bela Vista dos Campos. Se eu não me engano, eu já testei antes, ela tem um funcionário. Vamos ver.
verdade ela tem três, né? 3 funcionários aqui que trabalham nessa fazenda Bela Vista do Campo. Ótimo. Vou deixar aqui. Vamos passar agora para outra questão, que é assim, questão 5. Criar uma função chamada getResponsável, que recebe o nome de uma fazenda e retorna o nome de seu responsável. Então, novamente vou utilizar uma SQL. Criar esse comando. Função getFuncionário, que recebe o nome de uma fazenda, nome de fazenda, e retorna seu responsável. Então, retorna um varchar. Apaga isso aqui. Vamos agora começar a montar o SQL que vai receber esse nome da fazenda e retornar, né, o responsável. Então, a gente sabe que o identificador do responsável ele está na tabela fazenda. Então eu faço select, vou colocar aqui por enquanto todos, from fazenda, e depois ele pede o nome do seu responsável. Ou seja, o nome do responsável ele está na tabela funcionário, né? Então eu vou ter que fazer um inner join de fazenda com funcionário, né? Então funcionário on fazenda ponto código funcionário responsável foi igual ao funcionário ponto código, né? E lembrando que a gente vai ter que aplicar um filtro, né, com o nome da fazenda. Where fazenda ponto nome for igual a esse nome que eu passei bem aqui. E como eu quero somente o nome do responsável, então eu vou colocar funcionário ponto nome, né? E esse funcionário aqui é o funcionário responsável por aquela determinada fazenda. Posso ver aqui, montar um select responsável da fazenda Bela Vista do Campo, pode ser. Agora eu executo isso aqui. Eu vou obter que o funcionário responsável pela fazenda Bela Vista do Campo é o Walter Pereira, né? Vamos agora passar para a 6ª questão. Cria uma função chamada getIdadeFuncionário que recebe o código do funcionário e retorna a idade dele. Copiar, comando, colocar para cá. Novamente a gente não tem nenhuma condição ou coisas assim, então eu vou utilizar uma função SQL. Essa mesma estrutura. O nome da função é getIdadeFuncionário. Ele recebe o código do funcionário. Então vou colocar código funcionário. Ele é do tipo integer, né? E retorna a idade dele. Idade pode ser um numérico, um inteiro, um real, pode ser também. Vou colocar aqui numérico. Como a gente faz isso? O primeiro passo é selecionar da onde a gente vai tirar a idade dele. A gente vai obter a idade dele com base na data de nascimento, né? Então eu vou selecionar desse determinado funcionário a data de nascimento dele. Então, ó, select funcionário ponto data de nascimento from funcionário, aplicar a condição onde funcionário ponto código for igual a código funcionário. Aqui, jogar para cá. Ótimo. Agora eu selecionei a data de nascimento desse determinado funcionário. Agora eu preciso fazer uma diferença entre duas datas. Para fazer isso, eu utilizo a função age, tá? Você escreve assim, ó, age. Ele vai calcular a diferença entre a data atual e a data de nascimento daquele funcionário, né? Só que, assim, esse age ele vai retornar uma informação mais completa. Ele vai retornar
a quantidade de anos de diferença, a quantidade de dias, meses, horas, minutos, segundos, tudo muito bem detalhado. Só que eu não quero todas essas informações, eu quero somente a informação de anos. Quantos anos de diferença tem entre o funcionário, né, entre a data de nascimento do funcionário e agora? Então, para saber isso daí, eu preciso extrair a informação do ano. E para extrair essa informação, eu uso uma função chamada extract. Extract ano de idade, né? Então, ó, eu executo essa função aqui, executou. Depois posso testar ela utilizando o select get idade funcionário do funcionário 1. Eu vou verificar em qual ano esse funcionário 1 nasceu. Então, vou colocar aqui código funcionário. Assim eu verifico a data de nascimento desse funcionário. Vamos perceber que é 1998, né? 10 de julho de 1998. A gente sabe que de lá para cá se passaram 25 anos. E executando essa função, ele vai retornar, ó, 25. Que é a idade que a gente já esperava, né? Ótimo. Agora vamos passar para outra questão. A questão 7. Criar uma função denominada numVogais que recebe o código de um funcionário e devolve o número de vogais contidas em seu nome. Nesse caso, eu vou utilizar uma função, vou percorrer o nome do meu usuário. Então, eu vou utilizar um PLPGSQL, né? Eu vou utilizar, então, essa estrutura daqui, né, que é uma função PLPGSQL. Espacinho. Ótimo, eu tiro isso aqui todo e vou definir aqui uma variável que vai conter o nome. Posso colocar o nome mesmo, dizer que ela é do tipo varchar. Pode ser varchar, pode ser também do tipo text, como preferir, tá? A função ela vai ser chamada numVogais, vai receber o código de funcionário, que é isso aqui, e devolve o número de vogais contidos em seu nome, né? Pode ser o numérico. O que eu vou fazer aqui? O primeiro passo é selecionar o nome desse funcionário. Então, ó, select funcionário.nome, né? From funcionário where o código desse funcionário, né? Posso colocar funcionário.código for igual a isso aqui. E lembrando, a mesma ideia, para atribuir, colocar essa minha coluna, né, esse meu atributo na variável nome, eu uso o intil nome, né? Então, depois de executar essa linha, a minha variável nome vai conter o nome do funcionário com o código que foi passado por parâmetro. Ótimo. Depois da gente pegar o nome desse funcionário, eu vou passar para a lógica que calcula a quantidade de vogais. Bom, primeiro, para calcular a quantidade de vogais, a gente vai precisar de uma outra variável. Pode ser qualquer nome, eu vou colocar o nome counter, que vai conter a quantidade de vogais que eu tenho nesse meu nome. Eu vou utilizar algo que eu ainda não tinha feito, que é atribuir um valor inicial para essa minha variável, né? Para isso, eu simplesmente coloco igual ao valor inicial, né? Inicialmente, eu começo com o valor 0, né? Porque não existe nenhuma vogal por enquanto. E qual é a minha ideia? Imagina que eu tenha o nome Ramon Barbosa. A minha ideia é percorrer cada um desses caracteres e perguntar: você é uma vogal? Se sim, eu incremento 1 a minha variável counter. Se não, eu não incremento nada, né? Então, ó, R é uma vogal? Não. Então, mantém 0. Ó, vou colocar counter 0. A é uma vogal? Sim, né? Então, eu incremento 1. M é uma vogal? Não. Deixa 1. O é uma vogal? Sim. Então, opa, incrementa mais 1. N também não é uma vogal, então não incrementa. Tá?
Então, essa vai ser a lógica que eu vou utilizar. Vou só comentar aqui que é melhor. Que eu vou utilizar para fazer essa contagem de vogais. Bom, para isso eu vou ter que percorrer todo o nome. Eu vou ter que ir do primeiro caractere até o último caractere. Tudo bem? Eu vou utilizar a função for. Então, eu vou fazer assim, ó. For. Eu vou colocar uma variável que vai conter os valores, né? Por exemplo, primeiro 1, depois 2, depois 3, depois 4, assim por diante, como funciona o for, né? Então, eu vou criar uma variável chamada i, pode ser? E essa variável ela vai variar de 1 até, por exemplo, Ramon Barbosa tem quantos caracteres? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Tem 13 caracteres. Então, vai de 1 a 13 caracteres, né? E depois eu coloco o loop. Isso aqui, esse loop aqui é simplesmente por questões de sintaxe, tá? End loop. Ótimo. Para Ramon, esse de 1 a 13 ele vai funcionar. Só que imagina que o meu nome, na verdade, é Ramon Barbosa Pessoa. Então não é mais 13, na verdade é 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Na verdade é 20, né? Então eu tenho que fazer com que esse 13 ele deixe de ser ele deixe de ser um valor fixo e passe a ser um valor variado, de acordo com a quantidade de caracteres no nome. Entendeu? Então, ao invés de definir 13 fixo, eu vou colocar o tamanho, a quantidade de caracteres desse nome em uma variável. Para isso eu vou criar uma outra variável, né? Vou colocar tamanho integer. Então, eu vou colocar agora que tamanho é igual à quantidade de caracteres do meu nome, né? O nome tá aqui, ó. Assim, o tamanho ele é variado. Ele pode ser daqui para cá, que vai ser 13, pode ser daqui para cá, que vai ser 20, entendeu? Então ele vai variar. E aqui, ó, eu não deixo mais 13 fixo, eu coloco tamanho, né? Então ele vai variar de 1, né, que é sempre o primeiro caractere, até o final do meu nome, né? Seja ele pequeno ou seja ele um pouco maior. E como é que eu faço essa ideia de pegar caractere a caractere? A ideia é bem simples, olha. Eu primeiro preciso criar mais uma variável que vai conter esse caractere. Então, caractere, que vai ser do tipo character, sem valor inicial. E esse caractere, ele vai conter o R, depois o A, depois o M, o N e assim por diante, né? Eu faço isso utilizando a função chamada substring. A substring, ela pega uma parte do meu texto e extrai dela. Por exemplo, eu peço que desse texto todo ele extraia daqui, começa daqui e eu quero que ele extraia um caractere. Então, ele vai fazer isso. Eu quero agora que ele extraia 5 caracteres. Comece do 1 e extraia 5 caracteres. Então, vai extrair 1, 2, 3, 4, 5. Vai extrair todo o Ramon, né? Então, ele funciona dessa forma, ó. Substring, eu vou do nome. Ele começa do i, né? Então, no começo, ó, ele vai pegar primeiro isso aqui. Depois, ele vai estar bem aqui, ó. Pega aqui, ó, ele começa do i. E vai pegar sempre um caractere, né, que é o que a gente quer. Já que a gente quer ir contando de 1 em 1. Ó, daqui pegou um caractere, agora ele tá aqui, ó. Aí pega mais um caractere, agora ele tá aqui, ó. Pega mais um caractere e assim por diante. Vai indo, entendeu? Agora que eu tenho esse caractere, o R, depois o A, depois o M, depois o N, eu tenho que verificar se esse caractere ele é uma vogal. Percebe que da forma que ele tá, ele permite com que essa vogal ela seja maiúscula ou minúscula. Por exemplo, se tiver assim, ó. Eu vou ter que comparar entre o O maiúsculo e depois comparar o O minúsculo. Isso é um problema, né? Porque senão a minha condição vai ficar muito grande. Ela vai ter que ficar mais ou menos assim, ó. If o caractere for igual a O, or caractere
for igual a O maiúsculo, entendeu? Então a gente vai ter que colocar muito texto, entendeu? Então, para a gente evitar isso daí, a gente pode simplesmente colocar todo o nome em minúsculo. Assim a gente faz a comparação somente com os caracteres minúsculos. Para fazer isso, eu posso vir aqui em funcionário e colocar aqui Lauer, por exemplo. Lauer. Assim eu pego o meu nome, que está assim, e coloco ele todo em minúsculo. R, M, O, B, tudo em minúsculo, não só as vogais. Opa, bem aqui, Barbosa, pessoa, né? Aí eu não preciso comparar com o caractere maiúsculo, com a vogal maiúscula e com a vogal minúscula. Eu só preciso comparar com a vogal minúscula, nesse caso, né? Então, ó, eu tenho que verificar se o caractere... Fazer assim, ó. Se... Eu vou copiar aqui, eu acho que é melhor. Senão vai demorar muito tempo. Ó, se o caractere ele é igual a vogal A, ou se o caractere é igual a vogal E, ou se o caractere for igual a vogal I, O e U, né? Lembrando, só colocando os minúsculos. Se eu não colocasse esse Lauer, eu teria que fazer assim, ó. Mais texto aqui. E depois começando de novo, ó. A. Seria A. Depois o E, depois o I. Opa. O E, depois o I, assim por diante, entendeu? Mas só se eu não colocasse aquele Lauer, que transforma todo o meu nome em minúsculo. Como eu coloquei, eu não preciso comparar com maiúsculos e minúsculos, né? Somente com minúsculos já é o suficiente. Beleza. If, se for uma dessas vogais, uma dessas letras, na verdade, então ela é uma vogal, né? Coloco aqui o if, and if. E simplesmente, se for A, E, I, O ou U, eu incremento 1 a minha variável counter. Então, counter é igual a counter mais 1. Né? Só confirmar que tá certo. Tá. Certinho. E aqui no final, basta eu retornar o counter. Eu já falei lá em cima que eu preciso retornar um valor numérico, né? E agora vai voltar retornando o counter, que é o inteiro. Ótimo. E aqui, posso executar. Vamos ver aqui. Eu esqueci de colocar a função Lauer. Lembrando que a função Lauer coloca todo o nome em minúsculo para evitar que a gente compare com as vogais maiúsculas e minúsculas. É para isso que serve, tá? Acredito que rodou. E agora a gente vai fazer um select em um determinado funcionário. Por exemplo, funcionário ponto nome funcionário ponto código foi igual. Eu vou verificar o nome do funcionário 1. Ó, Sofia Alves. Tem 1, 2, 3, 4, ó. A maiúsculo, 4, 5. Então, select. Não vou gastar. E na teoria ele vai me retornar 5. 5, ó. Lembrando, para que funciona esse Lauer? Para ele não precisar comparar o maiúsculos e minúsculos. Nesse caso, a Sofia Alves, tem um A maiúsculo. Então, se a gente não colocasse esse Lauer, ó, eu vou apagar esse Lauer, ele só ia pegar as vogais minúsculas. Então, ó, ia contar 1, 2, 3. O A, como tá maiúsculo, ele não ia contar 4, como é, né? Ó, eu até tirei o Lauer de lá. Vou executar de novo a função. A gente sabe que a resposta correta é 5, mas ó, ele vai retornar 4, porque ele não contou com o Alves, com o A de Alves, né? Por causa que o A tá maiúsculo. Então, o jeito certo é fazer assim. Opa. E vai me retornar o valor corretinho. Sofia, opa. Ó, aqui é 5. Ótimo. Vamos passar agora para a 8ª questão.
a questão diz: criar uma função chamada getPy que recebe o código de um animal e retorna a filiação desse animal, ou seja, o nome do seu pai. A gente vai utilizar aqui, nesse caso, uma função SQL somente. Vou copiar aqui, template, né? Apagar esse e-mail, modificar o nome da minha função. Ó, recebe o código de um animal, então recebe código animal, que é o inteiro, e retorna a filiação desse animal, ou seja, o nome do pai. Se é o nome, então é um varchar, né? Agora, o que eu vou fazer aqui? Eu vou utilizar... Eu primeiro preciso saber aonde está a informação do pai daquele determinado animal. A gente pode consultar todas as tabelas, mas eu já adianto que ele está nessa tabela animal. Ó. Na tabela animal, ele vai estar aqui o código do pai dele, né? Então, ó, o que eu vou fazer? Primeiro, eu vou selecionar todos os atributos, não tem importância por enquanto, da tabela animal. Só que, como eu vou obter o nome do pai desse animal? Olha, para isso daí eu vou utilizar algo que a gente conhece como subquery. Eu quero saber o nome do pai desse animal. Então vamos colocar assim, vou desenhar aqui que eu acho melhor. Aqui. Ótimo. Ó, imagina que a gente tem um animal aqui. Um animal. Não sei desenhar. E esse animal, ele tem um pai. Então, bem aqui. Tem um pai. Ótimo. Eu quero saber o nome do pai dele. Então, eu tenho que selecionar o nome do pai dele, né? E não dele, ó. Eu tenho o código desse animal, só que eu tenho que selecionar o nome do pai dele, né? Deu para entender? Então, eu vou utilizar algo chamado subquery. Eu vou pegar o animal que tenha o código, ó, igual ao pai desse animal aqui, ó, entendeu? Eu vou fazer algo assim. Ó, eu vou selecionar. Como ele está pedindo só o nome do animal, então eu vou colocar animal, ponto nome, né? Agora eu tenho que pegar o código do pai desse carinha aqui. A gente vai fazer duas consultas, ó. Primeiro eu vou pegar o código do pai desse carinha aqui, ó. Select animal ponto código do pai de animal onde o código animal for igual, código foi igual a código animal. Beleza. Assim eu pego, posso colocar isso aqui para cá, ó, e substituir isso aqui por 1. Assim eu sei que o pai do animal com o código 1 é o animal 2, né? Qual é o animal 2? Posso filtrar aqui, ó. Fazer isso aqui, ó. O código foi igual a 2. Ó, é o malhado. Então eu sei que o pai do código do animal com o código 1 é o malhado. Então o que eu vou fazer? Ó, eu vou selecionar o animal que tenha o código, ó, o código 2, né? Então eu vou pegar assim, ó. Vou pegar isso aqui retorna 2, isso retorna 2, e vou substituir por cá, ó. Onde está esse 2, eu vou substituir por aquele select. Isso aqui é o que a gente chama de subquery, tá? Relembrando, isso aqui retorna o código do pai de um determinado animal. Depois, eu consulto novamente a tabela animal
e listo somente o nome do animal que é pai do outro animal. Entendeu? Então, ó, isso aqui vai retornar novamente o malhado, né? Então, eu pego essa subquery e jogo para cá. Eu simplesmente altero esse 1, que é um valor fixo, por código animal. A gente já consultou que o pai de malhado, desculpa, o pai do animal 1 é o malhado, né? Então, a gente pode testar com ele mesmo. Select get pai 1 e na teoria ele vai retornar o malhado. Agora vamos para a próxima função. Criar uma função denominada signo que recebe o código de um funcionário e devolve o signo dele com base no seu data de nascimento. Vou fazer assim. Criar uma função denominada signo que recebe o código de um funcionário. Nesse caso eu vou utilizar o PL/PGSQL porque eu vou utilizar um if, tá? Nessa função. Vários ifs, na verdade, né? Se a data de nascimento for de tanto até tanto, então é do signo Capricórnio, ou Câncer, ou etc. Então por isso que eu vou utilizar um PL/PGSQL. Tá? Para saber a data de nascimento, a gente começa modificando essa função, né? Então, denominada signo, recebe o código de um funcionário, já recebe, e devolve o signo dele. O signo é um varchar. Na declaração das variáveis, a gente vai precisar da data de nascimento do funcionário, então eu vou criar logo aqui a função chamada data nascimento, que é do tipo date. Ótimo. Agora a gente vai pegar a data de nascimento desse determinado funcionário e colocar nessa variável aqui. Acho que a gente até fez isso, mas vou fazer de novo. Select funcionário ponto data de nascimento into data de nascimento from funcionário where funcionário ponto código é igual a isso aqui. Pronto. Agora a data de nascimento daquele funcionário está aqui. Agora a gente vai precisar fazer as condições, né? Para a gente saber o signo de uma pessoa, a gente precisa da informação da data e do dia e do mês que ela nasceu. Então eu vou extrair essas duas informações da data de nascimento. Para extrair essas informações, eu preciso primeiro de um lugar para guardá-las. Então, eu preciso criar variáveis, né? Vou criar uma variável chamada dia, do tipo integer, e mais uma chamada mês, também do tipo integer. E agora eu vou extrair da data de nascimento o dia e o mês. Para extrair o dia, eu uso a função extract dia de data de nascimento. Tá? E para extrair o mês de forma similar, só mudar isso aqui para mês, mudar isso aqui para month. Pronto. Agora, com posse dessas duas informações, eu posso fazer as comparações. Ó, então começa assim, ó. If o mês, eu preciso primeiro saber signos datas, né? Ó, Áries é dia 21 de março a 20 de abril. Eu já fiz essa busca, né? Então eu já anotei tudo aqui. Ó, se o mês for março e for depois do dia 21, ou seja, se for entre dia 21 de março e... vou copiar daqui que é mais fácil. Aqui. Então, eu vou retornar
Áries, né? Ó, se for entre o dia 21 de março e o dia 19 de abril, é Áries. Se for entre o dia 20 de abril e o dia 20 de maio, então é Touro. E assim por diante, eu vou fazendo a mesma ideia para cada um dos signos. Já tenho copiado aqui, ó. Pronto, vem cá. Basta eu utilizar a mesma lógica, tá? É somente modificar as datas e o nome dos signos. Aqui, se vocês perceberem, tem 11 signos. E se não for nenhum desses signos, então quer dizer que ele é um Capricórnio, né? Então, se não for nem Sagitário, nem Escorpião, nem Libra, então é Capricórnio. Eu novamente finalizo o if aqui, colocando esse end if. Posso testar a função. Opa! A função é bem simples, ela só é trabalhosa, né? A gente somente obtém o dia e o mês do que o funcionário faz aniversário, e depois vai comparando, né? Se for o mês de março, depois do dia 21, e for, ou, né, for o mês de abril antes do dia 19, então é Áries, Touro, Gêmeos, assim por diante. Pequeno erro aqui. Deixa eu verificar o que pode ser. Pronto. Acredito que era porque estava formatado errado. Depois de a gente executar a função, a gente pode testar. Selecionar o signo do funcionário 1, né? Eu vou primeiro selecionar a data de nascimento desse funcionário. Vou copiar esse código para a gente validar se a função está de fato funcionando, né? Ó, a data de nascimento do funcionário 1 é dia 10 de julho, né? Sei lá, 10 de julho é 10 de julho. Esse cara é câncer, né? Então, isso aqui vai ter que retornar câncer. Ó, funcionando perfeitamente. Agora a gente pode passar para outra questão. Criar uma função chamada mês aniversário que recebe o código do funcionário e devolve o mês do seu aniversário por extenso. Ótimo. Criar essa função, novamente eu vou utilizar... Tem duas formas, na verdade. Uma delas é utilizando PLPGSQL, que eu vou mostrar aqui. E a outra não precisa. Ó, vou apagar essa lógica. Isso aqui também. E modificar aqui essa estrutura, né? Primeiro o nome da função, recebe o código do funcionário, devolve mês, então é um baixar, e é um PLPGSQL. Eu vou introduzir uma estrutura chamada array aqui. Para que vai servir esse array? Ele vai conter o nome de todos os meses. Então, ó, eu vou colocar aqui meses, sei lá. Meses vai ser um array do tipo varchar e vai conter o nome de todos os meses. Vou até copiar daqui, que eu já tenho. Ó, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, assim por diante. E como é que eu vou utilizar essa estrutura? Eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui. Vou até copiar o código daqui. Ó, copiar essa parte do código. Ó, eu vou pegar a data de nascimento do cara. Vou colocar na variável data de nascimento que eu preciso criar. Então eu crio novamente aqui.
criei variável do tipo date, atribuir a data de nascimento nessa variável e depois eu preciso extrair somente o mês, né? Tendo posse do mês, eu simplesmente preciso retornar, fazer isso aqui, ó, return meses mês. Porque assim, isso aqui é uma estrutura de array, inclusive, faltou bem aqui, ó, array. A gente precisa colocar. Isso aqui é uma estrutura de array. E esse array, ele tem índices, né? Então, por exemplo, esse aqui é o índice 1, índice 2, índice 3, índice 4, 5, 6, até o 12, né? Esse mês aqui, ele me retorna um número. E então, eu vou acessar esse array, eu vou pegar o mês desse array, o nome do mês desse array, utilizando esse número aqui, ó. Por exemplo, se a data de nascimento dela for 18/6/2003, então o 6 vai ser o valor que vai conter nessa variável aqui mês, né? O sexto índice desse meu array é 1, 2, 3, 4, 5, 6. É o mês de junho, né? Então eu vou listar, eu vou retornar, desculpa, o valor junho, né? A gente pode vir aqui, testar. Ele reclamou que a variável mês não foi definida. Opa. Criei a variável mês, rodei. Selecionar o... Se eu não me engano, ela nasceu em julho. É a Sofia. Cannot subscript. Havia um pequeno erro aqui na declaração do vetor, tá? Faltou esses colchetes aqui, tá? Baixar colchete agora array, tá? A gente pode executar essa função. Executou, depois tornar isso aqui, ó. Como a gente pode confirmar, retornou julho. Existe uma outra forma um pouco mais fácil de fazer essa função, que a gente utiliza uma outra função do SQL chamada toChar, né? Eu vou copiar essa estrutura básica, copiar essa estrutura básica, e agora eu vou pegar isso aqui e apagar isso aqui. Agora eu só vou precisar da data de nascimento. E ao invés de retornar aquele negócio de array, eu vou simplesmente retornar uma função que é chamada toChar, que é do próprio SQL. E ela consegue converter uma data de nascimento, uma data na verdade, em um nome de um mês. Bastante fazer isso aí, ó. Eu só vou colocar mês de aniversário 2. Executar. Executando com sucesso. Aqui 2. E ele vai reclamar que data de nascimento aqui não existe, por causa que não é data de nascimento, tá? Deixa eu escrever errado. Pronto. E agora ele retornou aqui July, né? Por causa do July. Enfim. Que tá em inglês, mas se tu conseguir colocar o Postgres em português, ele retorna julho, né? Mas o interessante é que existe uma função, né, que já retorna aqui exatamente o nome do mês, né, de uma determinada data. Ou você pode escrever de uma forma mais diferente, ou você pode também colocar vários ifs, né? Por exemplo, aqui sim, if mês for igual a 1, return janeiro. É uma forma, né? Só fazer isso aqui. If. Assim, um para cada mês, né? Também vai funcionar. Existem várias estratégias para tu fazer isso.
Isso aqui é uma estratégia um pouco mais complicada, né? Que eu queria introduzir o tipo de array para vocês. Isso aqui é uma estratégia um pouco mais simples, né? Mas tem suas limitações, né? Como, por exemplo, só retornar valores em inglês, a não ser que faça a configuração, certo? Eu vou passar esse script aqui para vocês. Aí qualquer dúvida, vocês podem me chamar pelo WhatsApp, tá? Consultar também a professora, que a gente vai estar disponível aqui para esclarecer, tá? As dúvidas para vocês.